Meu marido me traiu e sua esposa milionária fez eu perder meu emprego. 2 anos depois, eu trabalhava como faxineira e secretamente fui contratada pela amante do meu marido, mas me surpreendi ao saber o motivo. O cheiro forte de água sanitária já fazia parte de mim. Meus joelhos doíam no piso frio de mármore, enquanto eu esfregava uma mancha persistente no saguão daquele prédio comercial. Era tarde da noite, e o silêncio só era quebrado pelo som da minha própria respiração cansada e pelo movimento rítmico do pano no chão. 2 anos. Havia exatos 2 anos que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Às vezes, olhando para minhas mãos calejadas e vermelhas pelo uso constante de produtos químicos, eu mal reconhecia a mulher que eu era antes. A Isabela enfermeira, orgulhosa de seus 8 anos de dedicação em um grande hospital, parecia uma lembrança distante. Quase tudo começou numa noite de terça-feira que parecia comum. Meu marido, Ricardo, tinha ido tomar banho e deixou o celular desbloqueado sobre a mesa de cabeceira. Ele vibrou. 1, 2, 3 vezes seguidas. Uma curiosidade inocente me fez olhar. Não era uma mensagem de trabalho. Mal posso esperar para você chegar na minha mansão. O champanhe já está gelando, meu amor. O nome na tela era Viviane. Meu mundo parou. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. Comecei a ler as mensagens anteriores. Via meses de conversas, fotos, declarações. Descobri ali, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, que Ricardo vivia uma vida dupla com uma mulher muito rica, uma herdeira de uma fortuna imensa. O confronto foi horrível, mas o que veio depois foi devastador. Ricardo não negou. Ele apenas me olhou com uma frieza que eu desconhecia e disse que estava cansado da nossa vida simples, das contas para pagar, da rotina. Ele queria o luxo que Viviane oferecia. Ele fez as malas naquela mesma noite, me deixando sozinha com as prestações da casa e um vazio imenso no peito. Mas a crueldade não parou por aí. 2 dias depois, fui chamada à sala da diretoria do hospital. Minha supervisora, com quem eu sempre tive um ótimo relacionamento, nem conseguia me olhar nos olhos. Ela disse que ordens superiores exigiam minha demissão imediata. Sem justa causa, sem explicações claras. Eu sabia o motivo. Viviane. A mulher que estava com meu marido usou sua influência e seus contatos para me tirar a única coisa que me restava: meu trabalho e meu sustento. Tentei outros hospitais, clínicas, até consultórios pequenos. As portas estavam fechadas para mim. Era como se meu nome tivesse sido manchado em toda a cidade. Ricardo foi viver no luxo da mansão de Viviane, sem nunca me oferecer um centavo de ajuda, enquanto eu perdia minha casa e tinha que vender meus móveis para comer. A enfermeira dedicada deu lugar à faxineira que aceitava qualquer serviço para sobreviver. Enfrentei olhares de pena de antigos conhecidos e humilhações de patrões que me tratavam como se eu fosse invisível. E foi assim que cheguei àquela noite, esfregando o chão do prédio comercial, sentindo o peso do cansaço e da injustiça. Quando terminei meu turno, já passava da meia-noite. Eu caminhava para o ponto de ônibus quando um carro preto, muito elegante e brilhante, parou suavemente ao meu lado. O vidro do passageiro desceu e um homem de terno com aparência de motorista particular se inclinou. "Boa noite, senhora Isabela", ele disse com uma voz calma e educada. Eu gelei. Como ele sabia meu nome? Apertei minha bolsa contra o peito com medo. "Quem é você?" perguntei dando um passo para trás. "Não precisa ter medo. Meu nome é Carlos. Eu trabalho para uma família muito reservada. Estou aqui para lhe fazer uma proposta de emprego." Emprego? Eu estava desconfiada, mas a palavra emprego sempre chamava minha atenção naquelas circunstâncias. "Sim, precisamos de alguém de extrema confiança para a limpeza noturna de uma grande residência. O pagamento é o triplo do que a senhora ganha atualmente aqui, com carteira assinada e benefícios." O valor que ele mencionou fez minha cabeça girar. Era a solução para todas as minhas dívidas acumuladas. "Qual é a pegadinha?" perguntei, ainda na defensiva. "E quem são os donos da casa?" Carlos manteve a expressão neutra. "A única condição é a discrição absoluta. A senhora trabalhará sozinha, durante a madrugada, e não deve fazer perguntas sobre os proprietários. A identidade deles não será revelada inicialmente. A senhora aceita fazer um teste esta noite?" A necessidade falou mais alto que o medo. Eu precisava daquele dinheiro.
Precisava recuperar um mínimo de dignidade. Respirei fundo, olhei para o ônibus que se aproximava e tomei uma decisão. Eu aceito, disse eu, entrando no carro luxuoso, sem imaginar que estava prestes a entrar na Cova dos Leões. O carro deslizou silenciosamente pelos portões de ferro de uma propriedade imensa. Mesmo no escuro da madrugada, era possível ver a grandiosidade do jardim e a imponência da construção principal. Meu coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade pelo novo emprego e o medo do desconhecido. Carlos estacionou na entrada de serviço. Ele me guiou pelos corredores dos fundos até chegarmos a uma cozinha que era maior do que toda a minha antiga casa. Tudo ali cheirava a riqueza e ostentação. A senhora começará pela sala de estar e pelo escritório principal. Carlos instruiu, entregando-me um uniforme cinza discreto. O patrão saiu e só volta pela manhã. A senhora da casa está no quarto, no andar de cima. Ela não costuma descer a esta hora. Vestiu o uniforme no pequeno banheiro de serviço. Ao me olhar no espelho, respirei fundo. É apenas um trabalho, Isabela. Você precisa disso. Repeti para mim mesma. Peguei o carrinho de limpeza e caminhei até o hall principal. Foi quando o mundo parou novamente. Sobre a lareira de mármore, havia um quadro enorme, uma pintura a óleo de um casal sorridente. O homem, com aquele sorriso torto que eu conhecia tão bem, era Ricardo. E a mulher ao lado dele, loira e elegante, era Viviane. O balde de água caiu da minha mão, fazendo um barulho estrondoso que ecoou pela sala vazia. A água molhou meus sapatos, mas eu não conseguia me mexer. Eu estava na casa da mulher que destruiu minha vida. Eu estava prestes a limpar a sujeira do homem que jurou me amar e me abandonou sem olhar para trás. A raiva subiu pela minha garganta como fel. Eu me virei para sair, decidida a fugir daquele lugar, quando Carlos apareceu na porta, com a mesma expressão calma de sempre. Eu sabia que a senhora reconheceria, disse ele. Você sabia? Minha voz tremia de ódio. Você me trouxe para a Cova dos Leões de propósito. Eu não vou ficar aqui nem mais um minuto. Eles destruíram tudo o que eu tinha. Espere, dona Isabela. Por favor, me escute. Carlos levantou as mãos num gesto de paz. As coisas não são o que parecem. A dona Viviane não é mais a mesma mulher de 2 anos atrás. Parei, com a mão na maçaneta da porta. A curiosidade e a necessidade falaram mais alto. O que você quer dizer? Há 6 meses, eles sofreram um acidente de carro. O senhor Ricardo saiu sem nenhum arranhão, mas a dona Viviane, ela teve lesões graves na coluna. Ela perdeu grande parte dos movimentos e hoje vive presa a uma cadeira de rodas. Senti um misto estranho de choque e, confesso, uma pontada de justiça divina. Mas o que Carlos disse em seguida mudou tudo. O senhor Ricardo aproveitou a situação. Ele conseguiu um laudo médico e interditou a esposa judicialmente. Ele alegou que o trauma afetou a mente dela. Hoje, ele tem controle total sobre a fortuna, as empresas e a vida dela. Ele a mantém trancada naquele quarto lá em cima, isolada do mundo, sem acesso a telefone ou internet. Fiquei em silêncio, processando a informação. Ricardo, o homem que dizia que eu era o amor da vida dele, agora era o carcereiro de sua nova esposa rica. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque foi a dona Viviane quem pediu para eu encontrá-la. Ela sabe que o senhor Ricardo destruiu a sua vida e acredita que a senhora é a única que pode entender o monstro que ele é. Ainda atordoada, decidi ficar. Precisava ver com meus próprios olhos. E claro, eu precisava do dinheiro. Nas noites seguintes, trabalhei como um fantasma naquela mansão. Limpava o escritório de Ricardo e via as garrafas de uísque caro vazias sobre a mesa, os charutos importados, o cheiro de perfume feminino que não era de Viviane impregnado no sofá. Ele estava vivendo a vida de rei que sempre sonhou, gastando o dinheiro dela enquanto ela apodrecia no andar de cima. Ricardo saía todas as noites. Eu o via entrar em seus carros esportivos, vestido impecavelmente, rindo ao telefone, provavelmente com alguma nova conquista. Ele nunca me viu. Para homens como Ricardo, a faxineira é parte da mobília, invisível e irrelevante. Foi na 4ª noite que o contato começou. Eu estava tirando o pó da estante de livros no corredor do 2º andar, perto do quarto dela. A porta estava entreaberta. Vi a sombra de uma cadeira de rodas. De repente, uma bolinha de papel foi arremessada para fora do quarto,
parando aos meus pés. Olhei para os lados. Ninguém. Peguei o papel e o desamassei. A letra era trêmula, quase ilegível. Por favor, não me odeie. Eu preciso falar com você. Ricardo saiu. Entre. Meu coração disparou. O ódio antigo borbulhava dentro de mim. Aquela mulher tirou meu emprego, meu marido, minha dignidade. Por que eu deveria ajudar? Amassei o papel e o joguei no lixo. Continuei limpando, com raiva. Na noite seguinte, outro bilhete, desta vez escondido embaixo de um vaso que eu precisava levantar para limpar. Ele vai fazer comigo o que fez com você. Ou pior. Me dê 5 minutos. Apenas 5 minutos. Aquela frase me atingiu. O que fez com você? Ela sabia. Ela sabia de tudo, e mesmo assim tinha participado. Mas a menção de que ele faria pior me deixou intrigada. O que Ricardo era capaz de fazer além de trair e roubar? Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. Eu poderia ir embora, continuar minha vida humilde, mas livre daquele veneno. Ou poderia entrar naquele quarto e encarar o passado de frente. Esperei ouvir o barulho do motor do carro de Ricardo se afastando, indicando que ele tinha saído para sua noitada habitual. O silêncio tomou conta da casa. Subi as escadas devagar, cada degrau parecendo pesar 1 tonelada. A porta do quarto dela estava encostada. Empurrei-a levemente. O quarto era luxuoso, mas tinha cheiro de remédio e tristeza. No centro, perto da janela, estava Viviane na cadeira de rodas. Ela parecia muito mais velha do que nas fotos. Estava magra, pálida. E seus olhos, antes arrogantes, agora estavam fundos e cheios de medo. Ela se virou com dificuldade ao me ouvir entrar. Isabela, a voz dela era um sussurro fraco. Obrigada por vir. Cruzei os braços, mantendo a distância. Não queria sentir pena. Queria manter minha armadura. Eu não vim por você, disse, minha voz fria e cortante. Vim porque quero saber até onde vai a maldade daquele homem. E quero saber por quê. Depois de 2 anos, a mulher que me fez ser demitida e perder tudo, acha que tem o direito de me pedir ajuda. Viviane baixou os olhos e vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto pálido. Eu mereço seu ódio, Isabela. Eu mereço cada palavra dura. Mas o Ricardo não é apenas um traidor. Ele é perigoso. E se você não me escutar, ele vai sair impune com tudo o que roubou de nós duas. Fiquei parada, dividida entre o desejo de virar as costas e a curiosidade mórbida de saber a verdade. O olhar dela não tinha mais arrogância, apenas desespero. Era o olhar de alguém que sabia que estava no fim da linha. Você tem 5 minutos, respondi, fechando a porta atrás de mim. Comece a falar. O silêncio no quarto era pesado, interrompido apenas pelo som do oxigênio que vinha de um cilindro ao lado da cama, embora Viviane não estivesse usando a máscara naquele momento. Eu me encostei na porta fechada, mantendo uma distância segura, como se a qualquer momento ela pudesse pular daquela cadeira e me atacar novamente, como fez com minha vida 2 anos atrás. Mas a mulher à minha frente mal conseguia segurar o copo de água na mesa de cabeceira. Ele nunca me amou, Isabela. Viviane começou, a voz falhando. E, sinceramente, acho que ele nunca amou você também. Ricardo ama apenas uma coisa: o poder que o dinheiro traz. Eu ri. Um riso seco e sem humor. Você demorou 2 anos e precisou perder as pernas para descobrir isso? Eu descobri no dia em que encontrei as mensagens de vocês. Eu sei. Eu fui arrogante. Eu tinha tudo. Saúde, beleza, uma herança inesgotável. Quando conheci o Ricardo, ele me fez sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Ele me contava histórias tristes sobre um casamento infeliz, sobre uma esposa que não o compreendia. Senti meu rosto queimar. Ele mentiu, cortei ríspida. Nós éramos felizes. Pelo menos eu era. Até você aparecer. Eu sei disso agora. Ela suspirou, ajeitando uma manta sobre os joelhos imóveis. Mas o que você precisa saber é que o acidente não foi apenas um acaso do destino que ele aproveitou. Desde que fiquei presa nesta cadeira, Ricardo mudou. Ele assumiu o controle de tudo. Ele convenceu o juiz de que o trauma afetou meu cérebro, que eu não tinha mais capacidade mental para gerir meus bens. Ela fez uma pausa, olhando para a porta com medo, como se Ricardo pudesse entrar a qualquer momento. Ele me dopa, Isabela. Todos os dias, ele traz um coquetel de remédios que diz serem para a dor, mas que me deixam grogue, confusa, babando pelos cantos. É assim que ele me mantém
interditada. Ele traz os médicos amigos dele aqui quando estou sob efeito dos remédios, e eles assinam o que ele quer. Arregalei os olhos. Aquilo era muito mais grave do que uma simples traição. E como você está falando comigo agora? Parecendo tão... lúcida? Viviane abriu um pequeno compartimento escondido no braço da cadeira de rodas e tirou um punhado de pílulas coloridas. O Carlos, o motorista, ele é leal à minha família há 30 anos. Ele percebeu o que estava acontecendo. Ele me ajudou a fingir. Eu coloco os remédios na boca, finjo engolir, e depois cuspo quando Ricardo sai do quarto. Estou limpa. Há 2 semanas. Minha mente voltou, mas meu corpo ainda é prisioneiro dele. Ela estendeu a mão para pegar um envelope que estava escondido embaixo do colchão. Veja isso. Caminhei até ela, hesitante, e peguei o envelope. Dentro, havia extratos bancários impressos. Meus olhos correram pelas linhas e números. Eram transferências. Muitas delas. Valores astronômicos saindo das contas das empresas da família de Viviane e indo para contas numeradas em paraísos fiscais. E outras para uma conta reserva, em nome apenas de Ricardo. Ele está drenando tudo. Viviane explicou, com urgência na voz. Ele está vendendo propriedades, liquidando ações. O plano dele é claro. Ele vai pegar tudo o que puder e sumir. E quando ele for, eu tenho certeza de que ele não vai me deixar viva para contar a história. Um acidente com a medicação seria muito fácil de forjar. Senti um calafrio. Ricardo tinha se tornado um monstro completo. A ganância o tinha consumido. Por que eu? Perguntei, devolvendo os papéis. Você tem advogados, tem o Carlos. Carlos é apenas um funcionário. Eles não o deixariam chegar perto dos documentos originais no escritório. E meus advogados antigos foram demitidos pelo Ricardo. Ele contratou gente da laia dele. Eu preciso de alguém que possa entrar no escritório dele, mexer nas coisas dele sem levantar suspeitas. Alguém que ele considere invisível. Ela olhou nos meus olhos, e pela primeira vez, vi a mulher vulnerável por trás daquela fachada de milionária. Para o Ricardo, você é apenas a faxineira agora, Isabela. Ele não te vê. Ele passa por você e vê um uniforme, não uma pessoa. Ele deixa o cofre aberto, deixa o computador ligado. Ele é descuidado porque se sente intocável. Você conhece as senhas que ele costuma usar, os esconderijos dele. Você conhece os padrões de mentira dele melhor do que ninguém. Eu olhei para aqueles papéis e depois para Viviane. Lembrei-me de cada humilhação que passei nos últimos 2 anos. Do dia em que fui despejada. Das noites em que fui dormir com fome para economizar. De como chorei achando que eu era insuficiente, que a culpa era minha por não ser rica e sofisticada como ela. Mas a verdade estava ali. Ricardo era um parasita. Ele sugou minha alegria e agora estava sugando a vida dela. Se ele conseguisse fugir com esse dinheiro, ele venceria. Ele continuaria rico, impune, rindo de nós duas em alguma praia tropical, enquanto eu continuaria esfregando o chão. E ela... Bem, ela provavelmente estaria morta. Eu não vou fazer isso por você, Viviane, disse eu com firmeza. Não pense que somos amigas, ou que eu perdoei o que você fez. Você usou seu poder para me tirar meu emprego digno no hospital. Isso eu nunca vou esquecer. Viviane assentiu, baixando a cabeça. Eu entendo. Eu aceito isso. Eu vou fazer isso por mim. Continuei, sentindo uma força que eu não sentia há muito tempo crescer no meu peito. Vou fazer isso porque quero ver a cara dele quando a máscara cair. Quero ver o Ricardo perder o chão. Assim como eu perdi, quero minha dignidade de volta. Viviane levantou o rosto, e havia um brilho de esperança em seus olhos. O que precisamos fazer? Ela perguntou. Primeiro, precisamos de provas que valham em um tribunal, não apenas cópias impressas, respondi. Minha mente de enfermeira metódica assumindo o controle da situação. Precisamos dos originais dos laudos falsos e precisamos gravar ele confessando ou agindo contra você. No cofre, Viviane sussurrou. No escritório dele, ele guarda um diário preto junto com os passaportes e documentos importantes. Ele anota tudo. É a vaidade dele. Ele gosta de registrar o quão esperto ele é. A senha. Ele mudou a senha do cofre digital. Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Deixe-me adivinhar.
É a data do aniversário dele invertida? Ou talvez a data em que ele ganhou seu primeiro milhão. Ricardo não é criativo. Ele é previsível. Tente a data do nosso casamento. Viviane disse com nojo. Ele considera esse o dia em que ficou rico. O barulho de um portão abrindo ao longe nos fez congelar. Ele chegou. Carlos sussurrou, aparecendo na porta como uma sombra. Dona Isabela, volte para o corredor. Rápido. Joguei os papéis de volta para Viviane, que os escondeu rapidamente. Saí do quarto e fechei a porta, pegando meu pano de pó e começando a limpar freneticamente um quadro no corredor. Segundos depois, ouvi os passos pesados de Ricardo subindo a escada. Ele parou no topo, ajeitando a gravata, o rosto corado de bebida. Ele olhou em minha direção. Meu coração parou. Mas ele não olhou para mim, ele olhou através de mim. Passou direto, sem nem dar boa noite, e entrou no quarto de Viviane batendo a porta. Cadê meus remédios, querida? Ouvi a voz dele lá de dentro, carregada de um falso carinho que me deu náuseas. Apertei o pano na minha mão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ele não sabia. Mas a faxineira invisível acabara de declarar guerra. E dessa vez eu não estava sozinha. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Esperei até as 3 da manhã. A casa estava mergulhada num silêncio absoluto. Ricardo dormia no quarto de hóspedes, já que, segundo ele, o cheiro de doença no quarto de Viviane o incomodava. Carlos, o motorista leal, ficou de vigia no corredor, pronto para tossir alto caso alguém acordasse. Entrei no escritório na ponta dos pés. O cheiro de charuto barato e couro envelhecido impregnava o ambiente. Fui direto ao cofre atrás do quadro. Viviane tinha dito que a senha poderia ser a data do casamento deles. Mas eu conhecia Ricardo melhor. A vaidade dele era maior que qualquer relacionamento. Digitei a data em que ele foi promovido no primeiro emprego importante. Uma data que ele repetia todo ano como se fosse um feriado nacional. Bip. Nada. Tentei a data do nosso casamento. Bip. Nada. Respirei fundo, tentando pensar como ele. O que Ricardo mais amava no mundo? Ele mesmo. Digitei a data do aniversário dele, seguida dos 2 números que ele sempre jogava na loteria. Clique. A porta pesada se abriu suavemente. Meu coração quase saiu pela boca. Lá dentro, exatamente como Viviane previra, estava o diário preto, passaportes e pilhas de documentos. Com a lanterna do celular, comecei a fotografar tudo. Havia rascunhos de transações bancárias ilegais, notas sobre contas no exterior e, o mais importante, os originais dos laudos médicos falsificados, com a assinatura trêmula de um médico que claramente fora subornado. Havia até um plano de fuga escrito à mão, detalhando como ele deixaria Viviane sem nada em menos de 1 mês. Peguei você. Sussurrei para o escuro. Na manhã seguinte, o clima na mansão era tenso. Ricardo tomava café da manhã na sala de jantar, lendo o jornal, agindo como o senhor do castelo. Eu estava limpando a prataria no aparador, de costas para ele, invisível como sempre. A campainha tocou. Não era uma visita social. Carlos abriu a porta e 2 oficiais de justiça, acompanhados por 3 policiais e um homem de terno impecável, o advogado que Carlos havia contatado, entraram. Ricardo se levantou, furioso, derrubando a xícara de café. O que significa isso? Quem autorizou a entrada de vocês na minha casa? Ele gritou, o rosto ficando vermelho. O advogado deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa. Esta casa não é sua, senhor Ricardo. E temos um mandado de prisão preventiva contra o senhor por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e cárcere privado. Ricardo riu. Uma risada nervosa e incrédula. Ah, isso é ridículo. Minha esposa é interditada. Eu sou o curador legal dela. Vocês não podem fazer isso sem a minha autorização. A interdição foi revogada liminarmente esta manhã, com base em provas irrefutáveis entregues às autoridades. O advogado respondeu com calma. Provas? Que provas? Ricardo olhou em volta, desesperado. Quem entregou isso? A Viviane mal consegue falar. Foi nesse momento que eu me virei. Deixei o pano de limpeza sobre o aparador e caminhei lentamente até o centro da sala. Ricardo me olhou, confuso, como se estivesse vendo uma mancha na parede que ganhou vida. Fui eu, Ricardo.
disse eu, com a voz firme e clara, ecoando pela sala grande. Ele piscou, atordoado. Você? A faxineira? Ele semicerrou os olhos e, de repente, o reconhecimento bateu. A cor sumiu do rosto dele. Isabela? Sim. A mulher que você traiu. A mulher que você abandonou sem um centavo. A mulher que você estava tão ocupado olhando para o próprio umbigo que esqueceu que as pessoas que você pisa na subida podem te derrubar na descida. Ricardo tentou avançar na minha direção. Os policiais o interceptaram, algemando-o com rapidez. O som das algemas fechando foi a música mais bonita que ouvi em anos. Isso é um complô! Ele gritava enquanto era arrastado para fora. Você não tem nada. Eu sou rico. Eu tenho poder. Você não tem nada, Ricardo. Respondi seguindo-o até a porta. As contas foram bloqueadas. O passaporte falso foi apreendido. Acabou. Vi Ricardo sendo colocado na viatura, derrotado, humilhado na frente de toda a vizinhança que ele tanto tentava impressionar. Ele me olhou pelo vidro uma última vez, e eu não senti medo, nem amor, nem ódio. Senti apenas pena. Pena de um homem tão pequeno que precisava destruir os outros para se sentir grande. Subi as escadas correndo. No quarto, Viviane chorava, mas eram lágrimas de alívio. Carlos já estava lá, abrindo as cortinas que ficaram fechadas por meses, deixando o sol entrar. Acabou? Ela perguntou, a voz trêmula. Acabou. Confirmei, segurando a mão dela. Ele nunca mais vai te machucar. Nos meses que se seguiram, a justiça foi feita. Ricardo foi condenado a uma pena longa, e todos os bens que ele desviou foram recuperados. Viviane, com o tratamento médico correto e livre dos remédios que a dopavam, recuperou parte da mobilidade. Ela nunca mais andaria perfeitamente, mas recuperou sua independência e sua força. Eu continuei trabalhando na mansão por mais um tempo, mas não como faxineira. Viviane me contratou como sua assistente pessoal e confidente, mas ela sabia que aquele não era o meu lugar. Numa tarde de domingo, ela me chamou no jardim. Isabela, você salvou minha vida. Literalmente. E eu tirei algo muito precioso de você no passado. Sua carreira. Ela me entregou um... O que é isso? Perguntei. É a matrícula e o financiamento integral para a faculdade de medicina. Eu sei que você era uma enfermeira incrível, mas sempre soube, pelas suas conversas com o Carlos, que seu sonho era ser médica. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era um sonho que eu havia enterrado sob camadas de decepção e trabalho duro. Eu não posso aceitar. É muito dinheiro. Não é um presente. É um investimento. Viviane sorriu. O mundo precisa de pessoas que sabem o valor do cuidado e da dignidade humana. E você, Isabela, tem isso de sobra. Aceitei. 5 anos depois, eu não era mais a mulher amarga que esfregava o chão chorando. Eu estava na minha formatura. Olhei para a plateia e vi Viviane, elegante em sua cadeira de rodas motorizada, acenando ao lado de Carlos. Eu tinha vencido. Não porque me vinguei com ódio, mas porque usei a dor como combustível para crescer. Ricardo estava preso em uma cela fria, remoendo o passado. Eu estava livre, de jaleco branco, pronta para salvar vidas e construir um futuro onde a minha dignidade nunca mais seria negociável. Aprendi que a melhor vingança não é destruir quem nos feriu, mas superar a ponto de eles se tornarem irrelevantes na nossa história de sucesso.